6h33, a gente já começa com o destaque do dia, né, Ari? Vamos lá, então. Notícia que tem, de fato, dominado o noticiário nacional. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou no começo da noite de ontem um primeiro pacote de medidas do governo para reduzir os preços dos alimentos. O governo não soube dizer, no entanto, qual é o cálculo dessa renúncia fiscal, ou seja, quanto que vai deixar de arrecadar a partir dessa iniciativa. Chamou a atenção a ausência do presidente Lula, não é, nesse anúncio, já que baixar ou baratear os valores dos alimentos é, de fato, como o próprio presidente vem dizendo desde o início do ano, uma das principais prioridades do Palácio do Planalto. Mais de olho na impopularidade do governo, o Executivo tem pressa para dar um encaminhamento a esse tema e, por isso, ontem esteve reunido com empresários do setor no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Alckmin disse que o governo vai, então, zerar o imposto de importação sobre alguns alimentos e que vai haver um trabalho conjunto com a iniciativa privada para a divulgação dos preços mais em conta nos supermercados. E aí, dentre os alimentos que vão ter os impostos zerados, estão carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, massas alimentícias e também biscoitos. A gente separou um trecho da fala do vice-presidente ontem à noite em Brasília e vamos ouvir juntos a partir de agora. Era 32% a alíquota de importação, zero. A alíquota de importação será zero. Biscoitos, tarifa de importação 16,2%, zero. Também toda a parte de biscoitos, zero imposto de importação. Massas alimentícias era 14,4%, será zerado. Então, hoje é 14,4%, também zero. Além da redução dos impostos de importação, outros incentivos. Será feito estudou aqui junto o governo e o setor, especialmente supermercadista, para se fazer, o setor privado e governo, publicidade dos melhores preços. Muito bem, o vice-presidente também destacou outras medidas como um estímulo à produção de alimentos da cesta básica por meio do Plano Safra e o fortalecimento dos chamados estoques reguladores. O governo também tentou, de alguma forma, dividir essa conta, fazendo um apelo aos estados para que eles reduzam o ICMS sobre a cesta básica. Esse é um imposto que todos os governos estaduais, inclusive, aumentaram no fim do ano passado. Segundo Alckmin, os produtores nacionais não vão ser prejudicados com essa iniciativa de zerar as tarifas de importação. Isso deve aumentar a concorrência no mercado. Essa é a iniciativa, ou melhor, a intenção do Executivo. E aí o que acontece agora, não é, Diego, ouvinte? Os ministérios devem publicar notas técnicas detalhando as novidades. Essas medidas terão que ser aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior e isso deve acontecer nos próximos dias. Não há uma data pré-definida, no entanto, para que essas novidades comecem a valer. Ariane Bittencourt, é sempre divertido ouvir o vice-presidente Geraldo Alckmin falando, né? Ele é muito didático. Você imagina ser aluno do Geraldo Alckmin, ele dando uma aula de 3 horas para você numa sexta-feira. Numa sexta. Mas veja, olha só, o governo escolheu aí alimentos-chave, digamos assim, para zerar esse imposto de importação. O café, que estava chamando a atenção de todo mundo, com preço nas alturas. A carne, que é fundamental, até porque a gente precisa lembrar lá na campanha que o governo Lula estava prometendo picanha. Isso é muito usado pela oposição ao longo desse terceiro governo do presidente. A sardinha, que é muito simbólico o preço da sardinha ter explodido. Imagina, quando você às vezes não tinha condição de comprar nada, pega aí umas latinhas de sardinha e o almoço e o jantar estão garantidos, né? Hoje você vai comprar lata de sardinha, tá R$8, tá R$9, tá 7 e pouco no mínimo uma latinha de sardinha. Então o governo escolheu bem aí esses
Bem que eu digo no sentido de fazer baixar os preços de maneira geral. A gente sabe da força da inflação do ponto de vista político, isso tem preocupado o governo desde a virada do ano. O governo estava prometendo esse anúncio, esse pacote de medidas também desde janeiro, esperou passar o carnaval. Então, resumindo para o nosso ouvinte que está chegando agora, né, Ari? O governo anunciou ontem à noite, notícia quentinha para você aqui, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, partiu dele esses anúncios. Então, zerar imposto de importação. E por que isso é importante? Importante o nosso ouvinte entender. Se vai zerar o imposto de importação, vai trazer mais, porque vai ficar mais barato. Com isso, vai ter mais oferta, vai ter mais produto no mercado brasileiro. E aí a tendência é de baixar o preço. Tudo isso tendência levando em conta ali a lei básica da economia de oferta e demanda. O Geraldo Alckmin diz que não vai atrapalhar os produtores locais. Aqui tem um pouco de torcida dele também, viu, Ari? Porque tem gente preocupada com isso. Se você vai trazer com tarifa zerada de importação, você pode sim acabar prejudicando o produtor local. Vamos ver como é que isso vai se dar. E a outra coisa é porque há uma aposta aqui. O governo não pode obrigar os governos a reduzir o ICMS. É um pedido. Está fazendo um pedido, um apelo a esses governadores. Se os governadores vão atender ou não. Imagina, se começar aqui uma briga política, um governador, digamos lá, de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que é a oposição, quer ver, às vezes, o circo pegar fogo, né? Tem governador que está torcendo, pelo quanto pior, melhor. Não vai querer abrir mão da arrecadação. Não vai querer, publicamente vai argumentar isso, olha, não quero abrir mão da arrecadação. Mas lá no fundinho do coração quer ver a inflação explodir para prejudicar e arranhar cada vez mais o governo Lula para fortalecer a oposição. Tudo isso vai fazer parte desse jogo aqui agora que vai ser jogado daqui para frente. Mas o governo Lula dá pelo menos um passo de fazer esses anúncios e a gente vai sentir o impacto desses anúncios ainda nas próximas semanas e nos próximos meses.